como que eu cheguei na minha massa? Eu testei várias massas que tinha aí pela internet, tá, gente? Eu sempre olhava, testava, via se dava certo. Gostava, às vezes eu gostava mais ou menos, usei um tempo uma, usei um tempo outra, mas eu nunca estava satisfeita, realmente satisfeita com a massa. Então eu comecei, aí minha mãe veio, e aí ela viu eu fazendo a massa, e falou: Lorena, isso não tá certo, não é assim que a gente fazia. Deixa eu te mostrar como a gente fazia. E aí eu lembrei que ela foi me falando, e aí eu lembrei de quando ela fazia a bolo pra gente, que tinha toda uma, sabe, uma elaboração, bate a clara, tem que tomar cuidado com a clara. E eu lembro disso, sabe? E eu acho que nada como a experiência pra mostrar que as coisas pra gente, né, gente? A minha mãe aprendeu com a avó dela e ó, com a mãe dela aprendeu com a avó e assim por diante. E eu lembro da minha mãe, da minha avó também, tá batendo massa pra tomar de café. Minha mãe nunca foi confeiteira, ela era professora, diretora de escola. Mas ela sempre fazia. Então, aí, essa é a história, tá, gente? Então, quando minha mãe viu, ela falou: Lorena, Lorena, adiciona mais um ovo. Eu usava uma massa com 3 ovos. Adiciona mais um ovo, mas tem que ser desses ovos grandes. Se for 2 ovos pequenos, você tem que adicionar pelo menos mais 2. E aí eu fui encaixando e cheguei à minha massa. Hoje a minha massa tem ela aí, eu tenho duas versões da minha massa. Eu tenho gravada apenas uma, tá? Duas versões. Por quê? Uma versão mais firme, que é a que tem aqui. Ela é uma versão que você pode molhar mais o bolo. É uma versão que você consegue fazer bolo de pasta americana, que você consegue fazer bolo de andar. É uma versão mais versátil. E tem a versão que é mais leve, ela é mais macia, porém eu acredito que pasta americana não suporta. E também bolo de andar eu não faria, entendeu? Então eu faço quando é um bolo menor, entendeu? Quando o recheio não é tão pesado, eu uso outra massa. Como que é a minha outra massa? Nada mais é que a massa, essa massa amanteigada que vocês têm aqui no canal, porém eu tiro meia xícara de farinha. Então, ao invés de ser 4 ovos, 1,5 xícaras de açúcar, 3 xícaras de farinha, seriam 2,5 xícaras de farinha. E aí continua as mesmas coisas, 100 ml de leite, 2 colheres bem generosas de margarina, tá? Quando eu achei minha massa, tinha vez que eu acertava, que elas ficavam magníficas, magníficas. E tinha vez, gente, que eu tava assava e o trem fundava no meio. Aí minha mãe falou que podia ser muito fermento, podia ser pouco fermento. E aí eu fui pesquisar os motivos que poderia estar afundando a minha massa no meio. Aí beleza. Eu achei que podia ser açúcar, pouca farinha, muita farinha também causa isso, muito fermento, pouco fermento, tudo isso, sabe? Falta de estrutura, forno não tá equilibrado, abriu a porta do forno antes, muita coisa pode ser. No meu caso, não era nenhuma dessas alternativas. No meu caso, era o meu forno é de embutir. E quando eu comprei, eu não pude fazer os armários para embutir. Então eu só simplesmente ranquei as gavetas que tinha lá, ranquei mesmo, ranquei o suporte e tudo mais, e enfiei o meu forno. Ó, o meu liquidificador sem tampa chegou. Fala oi. Um carro. Olha o carro dele. Então, o meu problema era o forno, que era de embutir. E aí eu não tinha embutido ele e entrava ar frio pela lateral, o que fazia o meu bolo murchar. O meu bolo só funcionava se eu fechasse todas as janelas do apartamento para não entrar ar frio. Eu moro em andar mais alto, então venta muito e aí o meu bolo sempre murchava. Lorena, se você tirar o seu bolo do forno então e colocar ele num lugar que venta muito, ele vai murchar? Não, se ele estiver bem assado, ele não vai murchar. Quantas e quantas vezes eu tirei forno de dentro, o bolo de dentro do forno e coloquei no freezer pra esfriar mais rápido, porque eu precisava rechear mais rápido, uma coisa assim. Muitas vezes. Então não murcha. Se ele estiver bem assado, ele não murcha, tá?
Hoje eu consigo fazer o meu bolo bem retinho, estruturado, ele sai exatamente do jeito que eu quero. Se o ovo é um pouco menor, em vez de colocar 4, eu coloco 5, entendeu? Então hoje eu já tenho um controle maior da minha massa.